Alô, nação do Mengão, esse é o Coluna do Fla Play. Chega de like, ajuda muito o nosso canal. Conteúdos exclusivos do Coluna pra você, narrações dos gols, trechos dos programas, opiniões e ampla cobertura. Se liga então, se inscreva, ativa o sininho e vamos juntos. Saudações rubro-negras. O Rodrigo Léo não gostou do modo que esse Rodrigo Viana, palavras dele, o modo que Bruno Viana chegou no aeroporto, tô doidão. E muito menos ao saber porque ele foi praticamente expulso do Braga. Ele arrumou problemas ali com o técnico Carlos Carvalhal, deixou ele de lado e acabou que ele teve que tomar outro destino, outros rumos. E o Bruno Viana é o seguinte, ele tem 26 anos, ele é macaense, ele é daqui do estado do Rio, mais lá para cima, em Macaé, que é um lugar maravilhoso, tem 26 anos, surgiu... passou por Olympiacos, enfim, jogou uma série de clubes, estava no Braga de Portugal, que é a quarta força de Portugal. Benfica, Porto, Benfica, Sporting e o Braga são os maiores clubes de Portugal. Estava lá treinado pelo Carvalhal, que foi cogitado no Flamengo. Vamos ver. Ô, Paula, como é que vai ficar a zaga do Mengão? O Arão tá nessa fase maravilhosa, o Rodrigo Caio tá voltando, deve jogar domingo, o Gustavo Henrique tá bem, o Natan não entra, o Tuller, cadê? O Tuller, Bruno Viana vai... Léo Pereira eu nem falo. O Bruno Viana vai chegar aí com que status a zaga do Flamengo? Ele vai chegar brigando por vaga, né? Porque a gente está nesse processo de quem sai para a entrada de quem faz dupla com quem, como que fica essa história. Você vai me fazer adiantar a minha opinião do Coluna do Fla Play? Olha, é importante que todo mundo veja e dê o like no Coluna do Fla Play no seu vídeo de opinião. Queremos aí uma sinopse, vai. Eu acho, Rafa, que é o seguinte, o Flamengo tá muito encaixadinho, tá muito organizadinho, e eu venho destacando aqui alguns resenhas, a importância do Diego, como ele entrou bem, como tá dando consistência ao meio, como fez uma dupla excelente com o Gerson. Dito isso, eu, Paula, não vejo como tirar o Diego do time agora, para um possível retorno do Arão para a volância e tirar o Diego, botar o Diego na reserva. Nessa reta final de campeonato, eu manteria o Arão na zaga, traria de volta o Rodrigo Caio e deixaria o Diego, pelo menos nesses 3 jogos que faltam, nessa reta final. Não tô falando como planejamento para a temporada, aí eu acho que é avaliação. E aí, assim, com todo o jus ao Gustavo Henrique, que melhorou demais, ele merece também o reconhecimento, evoluiu muito, né? Tá seguro, né? Tá voltando a fazer atuações boas, tá sendo importante, tá bem ao lado do Arão. Isso é inegável. Mas considerando essa reta final crucial para o Flamengo, que ainda briga por título, e com as atuações do Diego, eu não acho que tem como tirar o Diego agora. Eu acho que o Flamengo tá muito encaixado assim e tá funcionando muito bem assim. Então eu manteria o Arão na zaga, porque tá voando, faria Arão e Rodrigo Caio e manteria o Diego. Deixaria o Gustavo Henrique como opção, mas não por demérito dele, mas porque os outros também estão jogando muito e porque é a reta final. Essa é a minha opinião. Olha aqui, bacana a opinião da Paula. O Bruno Viana ele jogaria apenas na temporada 2021, não nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Algumas informações sobre ele, inclusive o jornalista português... Eu vou me adiantar que eu sigo... Agora eu que assino, Paula. Eu que vou assinar tudo que ela falou. É isso aí. Mandaram refazer. Caraca, tá aí. Paulinha, você é maravilhosa. Mesmo vocês estão fazendo figurinha minha dos recortes dos vídeos, não, né? Vocês não valem o chão que vocês pisam. O Túlio entregou, não precisa responder. Essa risada... A gente nem sabe de nada. Eu não sei do que vocês estão falando. Eu me manterei em silêncio. Eu destaco desse comentário a hashtag no final, Team Palquira. Palquira. Olha só. Muito bom, gente. Vamos deixar isso pro clube de membros, aí, pro grupo de WhatsApp, essas figurinhas aí e essas revelações. Antes disso, a gente tem que falar um pouquinho do Bruno Viana, né, que tem 1,87 m, boa impulsão, boa velocidade
e boa marcação no 1 contra 1. Essa foi uma avaliação do jornalista português Helder Santos. Ele disse o seguinte, em entrevista ao UOL: ele pode fazer uma dupla interessante com o Rodrigo Caio se estiver motivado e com vontade. Ele tem tudo para ser titular na defesa do Flamengo. O Bruno Viana surgiu no Cruzeiro, mas fez só 20 jogos como profissional, depois já foi logo para o Olympiacos, lá ele foi campeão nacional, lá do Helenão, do Gregão, e aí o Braga contratou, está com 26 anos, a gente espera, né, que se recupere. É o tipo de jogador, né, Túlio, que vem motivado, que vem com um desafio muito grande, querendo se provar numa vitrine extraordinária que é o Flamengo. Ele pode, voltar para o Braga depois numa outra condição, ou ficar no Flamengo com um status bem elevado, em outro patamar, consagrado pelo maior clube do Brasil. Assim, o que eu vejo, a chegada dele, e aí até o Michel Rocha está concordando com o que a Paula falou, né? Assim, o CN encontrou assim, um reforço gigantesco para a defesa, que foi o Arão. É um cara que hoje, sendo o CN ou não o próximo treinador do Flamengo, se ele vai continuar e tal, não tem como desconsiderar hoje o Arão na zaga. Tem uma segurança tremenda, independente do parceiro que ele tenha. Começou jogando bem com o Rodrigo Caio e depois seguiu essa sequência com o Gustavo Henrique. Eu vejo a chegada do Bruno ele vai ter que brigar por vaga, cara. Assim, não tem vaga garantida nem com o futebol hoje que o Gustavo Henrique tá jogando. Porque aí eu acho que seria injusto com o jogador que veio, o cara ralou ali, errou, mereceu todas as críticas que teve, custou uma classificação de Libertadores pra gente, um erro, uma falha dele, né? Mas tá muito bem. Então eu sou daquele que em time que se ganha não se mexe. Então, assim, gosta de mudança, agora o Rodrigo Caio volta, pega, joga o Arão de novo, tira o Diego. Não, cara, o time tá bem assim, desse jeito, né? Porque como foi muito bem lembrado aqui, o Arão começou jogando na zaga com o Rodrigo Caio. Então, eu manteria, e acho que o Bruno, assim, eu também li algumas análises, né, de alguns jornalistas lá de Portugal, falando que ele é um bom zagueiro, né, que ele tem essa questão do mano a mano, na velocidade e tal, papapá, essa coisa toda, mas chega para brigar por vaga, não chega com vaga garantida, né? A única coisa que me preocupa foi até um comentário do amigo, acho que você chegou ali aí, dessa indisciplina dele com o treinador, né? Que aí falar até que ele vai dar na cara do CN, do jeito que o CN aparenta. Tava treinando no time B do Braga, né, cara? Ele tava treinando então, assim, a coisa foi bem séria, não foi uma discussão ali de discordar de alguma coisa que a gente vê que acontece, igual o Gabigol ali, sai meio puto ali, questiona alguma coisa, debate alguma coisa com o CN. Deve ter sido algo que ele deve ter passado, né? Tipo, faltou respeito, ou não respeitou a hierarquia lá com o Carvalhal. Que o Carvalhal que me pareceu um cara muito querido ali no meio, em Portugal, né, cara? Quando o Flamengo tava projetando a sua vinda aí, chegou a conversar de fato, né? Ele não veio por questões pessoais. É um cara que sempre muito, muito elogiado. Diferente, por exemplo, do Jesus, que falava, o cara tem dificuldade de relacionamento, lance com a imprensa, tinha todo esse papo. O Carvalhal, pelo contrário, um cara muito, assim, todo mundo falava que era um cara gente boa. Isso me preocupa muito mais. Mas depois de trazer Gabigols aí afins, acho que tendo alguém ali para segurar, vai de boa. Mas entra para poder brigar por vaga. Acho que não entra com vaga garantida, não. Eu acho que a Paula foi muito feliz. Eu acho que não tem que mexer nesse momento, não. Tem que mexer em nada. Muito bem. Aqui uma outra informação, rapaziada, importante, quente pra caramba. A Federação do Rio convocou um conselho arbitral dia 11 de fevereiro de 2021, nessa quinta, às 14 horas, na sede da Federação, ali perto do Maracanã, com o objetivo de analisar, debater e votar os temas constantes da seguinte ordem do dia. 1. Proposta da TV Record pelos direitos de transmissão do Campeonato Carioca. 2. Distribuição de recursos. 3. Direitos de arena para atletas. 4. Contratos inerentes às propriedades do Campeonato Estadual da Série A de profissionais de 2021. 5. Moções da presidência da FERJ. Ou seja, o que mais nos interessa, é claro, é o quesito número 1, a proposta da Record ou o suposto interesse da TV Record em atravessar a negociação que estava bem avançada com o SBT e ser aí a detentora dos direitos do Cariocão 2021, o Carioca do Hexatri. Poeta Túlio, diga lá, o que você acha disso aí? Assim, eu já estava contando com o SBT, né? Que estava na frente, apresentava uma distribuição até bacana, né? De transmissão. Eles também estavam vendo a questão do pay-per-view, de ter um pay-per-view, de passar todos os jogos, mas toda semana iria ter jogos na TV aberta e também os clubes poderiam, né? No caso,
escolher uma partida para poder exibir em seu canal no YouTube, sua plataforma de streaming, que seja. E agora entra a Record, que não tem muitos detalhes, a gente não sabe como que serão essas transmissões, quanto custará, onde será. Eu sou a favor, acho que é importante o clube ter que pensar, por exemplo, é uma grana que o Flamengo já nem previa no seu orçamento, né? Vai lembrar que o Flamengo tá lá rubricado de não contar com essa grana da transmissão. Então é um dinheiro teoricamente extra, né? Que vai entrar. Mas eu também me preocupo com a questão da distribuição dessa transmissão. Eles vão fazer o quê? Vão botar na TV fechada? Vai ter que pagar? Né? Como é que vai ser isso? Vai ser para poder transmitir na internet? Quantos jogos serão em TV aberta? Né? Porque a massa tem que ter condições de ver. Né? Eu acho que tem muita coisa que a gente está vendo nessa rediscussão de direitos de transmissão, principalmente esse debate que o Flamengo levantou ano passado por causa da MP 984, que a gente viu que, principalmente com o Maicujo, que dependendo da forma que isso for utilizado, você vai estar tirando das massas a oportunidade de estar vendo jogos, né? Claro que já a própria Globo, né, com o seu pay-per-view já tira, você tem que pagar e tal, mas aí tem sempre o jeitinho da massa assistir, mas eu acho que quanto mais democrático, já até vi vídeo lá no Coluna do Fla Play sobre isso, quanto mais democrático quanto mais eu vou concordar, e também daquela que encher mais os bolsos dos clubes, né? Não só do Flamengo, mas de todo o futebol carioca também. E vai lembrar que o valor que... Desculpa, só fazer um adendo rapidinho. O valor que, segundo o noticiário, né, especializado em direito de transmissão, poderia chegar a 35 milhões do Flamengo com o SBT, justamente por causa do pay-per-view, como eles iam pagar por número de assinantes, considerando já o número de assinantes que o Flamengo tem hoje, fizeram essa média, poderia até ganhar mais do que se paga, o que a Globo paga aos times paulistas, por exemplo, que é o campeonato teoricamente mais caro do Brasil, né? Fala aí, Paula. Eu estou muito com vocês. Eu acho que a discussão é muito ampla. Essa questão de direito de transmissão é algo que a gente tem que ter cuidado também para avaliar, porque justamente o Túlio resumiu perfeitamente. Assim, eu nem tenho muito o que acrescentar. Você não pode tirar da massa, né? Que quando você enche a boca, né, para falar que você tem a maior torcida do mundo, a maior torcida do Brasil, você conta com todo mundo. E quando você tem que escolher, você tira... Escolher entre aspas, né? Quando você tem que escolher, você acaba tirando a massa de fora, que é a pessoa que está na periferia, que é a pessoa que não tem acesso, que é a pessoa que não tem condição de comprar um manto sagrado de R$250. Então, eu acho que a gente tem que pensar nisso com muito carinho, porque é a alma do Flamengo, é a essência do Flamengo, é o que move o Flamengo e faz dele a potência que ele é hoje. Então, a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de discussão. A gente não pode se dar o luxo de tirar da massa o poder e a oportunidade de assistir. Até hoje a gente sempre debateu, né? Até na época da MP, a transmissão pela internet, a gente precisa fugir da nossa bolha, né? Para a gente, a internet é uma realidade. Mas tem muitos lugares que acompanham os jogos no radinho de pilha ainda. Então, a gente precisa... É um assunto que é muito abrangente. Você precisa considerar todas as possibilidades para que a massa não saia desfavorecida, que é a essência, que é quem move o clube. Então, eu estou muito com o Túlio nisso. Acho que é uma coisa que a gente tem que acompanhar para ver como é que vai ficar, como é que vão ficar esses trâmites, né? Como é que isso vai ser resolvido. E tem que ser resolvido o mais rápido possível, né? Porque a temporada louca, tá acabando o brasileiro, já emenda, né, no estadual, e já é uma coisa que não tem tempo, não para, não tem férias. Então, vamos ver como é que vão ficar os próximos capítulos dessa novela. A ver. Alzira B fala, hashtag Team Paula, hashtag Te Amamos Paulinha. O Vicente falou que ia puxar saco. Né? Não, inclusive ela esqueceu da hashtag Team Palqueira, né? Que é o novo. Palqueira. Inclusive o Vicente Flá falou que o grupo lá da Paulinha lá, dos fãs da Paula, do Team Paula, já até mudou de nome. É Todos Juntos com a Palqueira. Sobre o Vianney Souza fala algo que é um fato, essas brigas de transmissão, só quem perde são os torcedores, exatamente, somos nós torcedores. Mas eu acho que tem que olhar o outro lado também, claro que assim, o clube tem que pensar em arrecadar, a emissora que está pagando também tem que, né, pensar no lado dela. Agora, você não pode tomar uma decisão em que você, por exemplo, aquela escolha do Maicujo, que a Natália Lima está até falando aqui, além de ser
um serviço que, de certa forma, depois de todo um discurso na época, bababá, de se abrir e você colocar à venda, era um serviço muito ruim, né? Eu fiquei acompanhando aqui, foi logo quando eu voltei aqui para o Coluna, eu fiquei acompanhando, porque o Flamengo acabou liberando no YouTube, né? No YouTube e no Maicujo. Cara, o bagulho travava, era uma loucura aquilo ali, assim, horrível, um serviço, assim, bizarro aquele serviço lá.